Bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com o paisagista Carlos Renzo. E bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite. Legal. A sua empresa é Flora Verde Vida Isso. e Na verdade, eu mudei, agora é Verde Vida EP, Espaço e Paisagismo. Espaço e Paisagismo. E vocês estão em Paulínia, isso é São Paulo? Isso, cidade paulina, interior de São Paulo. Muito bom. Aí você estava comentando que é cliente da UE desde 2016, nós vamos fazer 10 anos. Desde 2016. Eu não me lembro exatamente como que eu conheci o programa, não sei se foi em alguma propaganda, não me lembro. E desde 2016 eu aderi, estou até hoje com ele. Ele me ajuda muito. E você usa em que etapas assim do trabalho? Ele é um programa, é um software que ele me ajuda a vender, né? Eu sempre falo para todos os meus clientes, né? A minha empresa, nós não vivemos de projeto, né? O meu foco principal não é o projeto. E eu acho que com a facilidade do software, ele me ajuda a eu vender a implantação. Pequenos projetos, assim, eu faço rápido, eu cobro um valor barato do cliente, só para justificar o trabalho, né? A visita, porque eu não cobro visita. Mas eu consigo demonstrar para o cliente exatamente como vai ficar o jardim dele, né? Então, se ele é muito rápido, dinâmico, custo baixíssimo para o cliente final, né? E ele me agrada, porque o foco meu é a execução, né? Porque eu tenho o sítio aqui, então nós temos a loja, a equipe de execução de obra. Como é que foi? Como é que você chegou no paisagismo? Você sempre foi do paisagismo? Comecei, na verdade, com uns 14, 15 anos, com o meu pai. E aí eu trabalhei com ele alguns anos. ah, Já trabalhei na Expo Flora, trabalhei em Ceasa, né, nesses entrepostos. E depois, talvez com uns 18 anos, eu parei de atuar na área. Fiquei um tempo em outra área. E aí em acho que 2010, 2011, eu recebi um convite para retornar na área novamente para fazer um empreendimento imobiliário inteiro. E aí não saí mais. Mas aí você já abriu a empresa e Já virou. eu tenho a empresa aberta já há bastante tempo, já dá 26, já dá uns quase 20 anos já. Mas antes era paisagismo também? Sim, aí era a empresa do meu pai, né? Ah, tá. E aí eu trabalhava com ele. E no caso, você tem um sítio, vocês produzem também plantas e muda? Bem pouco, bem pequena escala, de produção muito pouca mesmo. Porque a loja é dentro de um sítio, né? E eu tô localizado numa avenida, onde tem muitos condomínios. Então algumas coisas, pouca coisa eu faço aqui, mudas por estaca, alguma coisa assim. Mas o foco é a revenda mesmo, né? Então é a loja e o negócio de fazer implantação, execução. Isso, exatamente. E aí, desde 2011, você está executando e fazendo e acontecendo? Eu voltei em 2011 para fazer um empreendimento imobiliário de um amigo meu, engenheiro. Ele era o engenheiro do empreendimento, e ele me convidou para mim fazer a parte da coordenação da equipe do paisagismo. E aí eu fiquei dentro dessa obra num período aí, acho que de um ano, uns 2 anos, coordenando essa equipe, né? E depois que eu acabei essa obra, aí acabei pegando uma outra obra de uma residência um pouco grande, do dono do empreendimento. Também fiquei mais um tempo na obra da casa dele. E aí foi quando eu acabei essa obra, fiquei muito tempo dentro de loteamento. Falei, nossa, e agora, né? Como que eu vou voltar para esse mercado de trabalho, né? Acabou os empreendimentos. Foi quando eu decidi abrir a loja. Aí eu abri a loja e tô até hoje. E esse caminho de empreendedorismo, ele tá na veia. Seu negócio sempre vai ser Tá. empreendedor. Depois que eu parei de trabalhar com o meu pai, eu montei empresa de transporte. Fiquei alguns anos na área de transporte. Depois eu tornei para o paisagismo. Sempre
carreira solo aí empreendendo. É, a decisão veio. E assim, quando você começou lá, o que foi o desafio para você, assim, começar abrir a loja? O que é mais desafiante? Para mim, o primeiro que foi mais maior desafiante foi a localização de alguns fornecedores, né? Porque quando eu fazia a gestão desses condomínios, eu não fazia compra do material, né? O material só chegava para mim. Eu só coordenava, eu seguia o projeto, que era de um outro paisagista renomado, e então assim, eu tinha poucos contatos com alguns fornecedores, né? Então meu grau de dificuldade foi esse no começo, né? E atendendo clientes de imóveis pequenos, né? De jardins pequenos, falando de jardim de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, às vezes um corredor lateral, uma borda de uma piscina. Tinha dificuldade de apresentar os produtos para o cliente. Mas como que vai ficar esse resultado final, né? Às vezes eu trazia até o cliente aqui para a loja, montava um cenário, vai ficar assim, né? Foi aí que o programa me ajudou muito, porque antes era manual, né? Pegava livros, olha, tá aqui, né? Dá um Google aí, você vai ver a planta, né? Um dos meus querer de ter a loja física é para mostrar para o meu cliente o produto real, né? Porque foto engana muito. Vem aqui, vem ver textura, vem ver a cor exata da planta e tudo mais, né? E você acha que funciona, assim, trazer o cliente na loja, mostrar as plantas vazias? Funciona, funciona. Minha loja é uma loja bem estruturada, tem um espaço bem legal, tem espaço kids. A gente tinha um espaço café, mas acabamos fechando. Estamos reformando ele para ver o que nós vamos reabrir de novo. Então, o cliente vem na loja aqui, é difícil dele sair sem comprar alguma coisa. Se ele sentar aqui na minha mesa, o projeto, pelo menos, ele vai pagar. E você consegue. E como é que fica a rotina, assim? O cara aparece e você já vai na casa, já faz a visita, faz foto, montagem. Assim, nós estamos fortes no Google, né? Na região, né? Se buscar aqui na minha região, paisagismo paulino, eu sou, acho que um dos primeiros. E por eu já ter bastante tempo na cidade também. Então hoje mais é o boca a boca, né? Instagram também ajuda bastante. E o cliente entra em contato e eu agendo a visita, né? Eu só peço para a menina que faz o primeiro atendimento dar uma triada só para a gente saber do que se trata. Para mim já é um pouco preparar. É um jardim de inverno, é um jardim vertical, é uma borda de piscina, é a frente, é só uma troca de grama, qualquer coisa desse tipo, né? Aí alguns outros clientes já entram em contato comigo direto, que já me conhecem já há algum tempo, já tem meu contato direto. E aí eu faço a visita na casa do cliente, não cobro visita, a não ser que for uma distância muito longa de cliente que eu não conheço. Se é cliente que eu já conheço, eu vou, sem problema. Eu já fiz obra no Rio de Janeiro, no Piauí, não tem distância. E aí lá, como eu não cobro a visita, lá eu tento fazer um acordo com o cliente de fazer o fotomontagem para apresentação, porque você chega no cliente, a primeira coisa que ele te pergunta, ele fica te pedindo dica, né? Ah, que planta que eu ponho aqui? Que eu ponho aqui? No começo eu sofria bastante, porque você dava todas as dicas e acabava não fechando com você, né? E bem antigamente, e bem antigamente não, vou falar aí 2018, 19, antes da pandemia, eu fazia os projetos de foto e eu não vendia para o cliente, né? Simplesmente eu mandava o projeto, ó, vai ficar assim, o orçamento é tanto. Ah, tá ok, obrigado. Nunca mais eu vi o cliente. Aí você passava na frente da casa dele, tava pronto o jardim lá. E aí, depois, na pandemia, eu resolvi, falei, não, para. O programa, ele me custa, meu tempo me custa, né, o meu deslocamento me custa, meu trabalho, minha criatividade, tudo. Eu vou começar a cobrar um valor simbólico do cliente. E aí eu desconto esse valor depois na execução, né? Até acabei de mandar um orçamento para uma cliente, ela pagou a foto, foram 3 imagens, eu fiz para ela, ajustei do jeito que ela queria e tal, né? O que dava para fazer.
e agora eu mando o orçamento com o valor finalzinho lá, tem um desconto da foto. Não executou comigo, fica com as fotos, tá aí, tão descritivo, tem tudo certinho. Pelo menos não perdi meu tempo, né? Fica mais profissional, né? Fica Sim, mais profissional, você tem que fazer é. isso, porque realmente o seu conhecimento, né? Anos de estrada aí no paisagismo, isso tem valor, é uma Eu pessoa. falo para alguns clientes que são mais chegados, né? Alguma coisa, ó, pedir dica é igual pedir carona para taxista. Não tem como, né? Eu vivo disso. O que que Exatamente. você acha disso? O que que você acha daquilo? Eu não acho nada. Vamos desenhar isso daí, quem vai, né? Eu acho que pode ficar muito bom, muito bonito, tá? É. Mas o meu custo é esse e tal. E eu acho que não cabe, né? Mas E agora você acha que fecha muito, mesmo depois de cobrar? Eu acho que essa história de cobrar o projeto é uma dificuldade mais, vamos dizer, nossa, sua, né? De começar, né? mas eu vou com jeitinho, né? Eu acho que a gente tem que saber. Primeiro eu vou entender o cliente. Já cheguei a fazer, ainda continuo, às vezes eu faço projeto sem cobrar, porque depende muito da tratativa que você tem com o cliente, né? Tem aquele cliente que solicita a visita na casa, e às vezes ele nem olha na sua cara direito. Você foi lá para ver um trabalho que ele pediu e ele nem te dá muita atenção. Ou então tem muita criança, sabe? Cachorro e não sei o quê. Eu não consigo fazer com que o cliente preste atenção naquilo tudo que eu estou explicando para ele. Aí às vezes eu faço só um esboço e eu convido ele para vir aqui na loja. Ó, vai lá na minha empresa que eu vou te mostrar como que vai ficar. Não mando mais para ele. Ele vem aqui, ele senta no meu escritório, ó, eu viro o computador, mostro as imagens para ele, ó. Dá para ficar desse jeito, dá para ficar desse jeito. Quando esse cliente é um pouco mais difícil, assim, sabe? De contato, né? Mas a maioria das vezes eles são tranquilos. O problema agora é quando você chega lá e já tá com o IA pronto dentro do celular, que ele tirou foto lá e ele já fez, né? Essa é a outra dificuldade que eu tô encontrando agora. E como é que você faz com isso? Porque a IA faz imagens lindas, mas não é um projeto, né? Fazem imagens bonitas, só que assim. Aí eu pergunto pra ele, mas você sabe que planta que é essa? Que eu não tô conseguindo identificar. Eu É acho que igual um, é igual um SketchUp, dependendo do SketchUp, se não tiver um render e tal, você não sabe o que que é. É uma moita, então uma moita é um capim, é uma moreia, não sei, né? Aí você pega uma borda de piscina, o IA coloca 5 palmeiras, né? Um, um trecho de 30 centímetros por 5 metros, não cabe, né? é Aí só um você desenho sai bonito. fora. É só um desenho bonito, não é um projeto, né? O negócio é que tem que ser um desenho bonito, mas tem que ser um projeto. Você tem que botar as Tem que ser plantas. funcional. Porque hoje, Guilherme, de verdade, vamos falar aí, de uns 30% de obra, de trabalho, é ficar retirando planta da casa de cliente. Que cresceu demais, que deu problema na piscina, que empurrou o muro, que ficou muita coisa, que, né, o cara misturou lá caizuca, cipreste italiano, palmeira e árvore, aí ficou aquele monte de coisa, né? Essas casas mais antigas, de 15, 20 anos atrás. Nossa, esses dias eu fui numa casa relativamente grande, eu arranquei umas 15 sica, que a sica já tomou a frente da casa inteira. Então eu falei, ó, foi um erro lá atrás, né? É. Eu tenho os livros aqui, né? Tem minha expertise e tudo. Eu falo, olha, essa planta, a médio prazo, longo prazo, ela vai ficar desse tamanho. Pode te dar problema futuro. Aí eu vou tentando vender essas ideias aí, né? É porque a planta cresce, né? E ela não tem limite, né? Ela vai atingir o tamanho que ela conseguir, né? E aí, Isso é tem toda a difícil de planta certa no lugar explicar para o certo. cliente, né? Porque o jardim é vivo e ele cresce, né? E o que você entrega não é nem o que você vendeu, né? Porque quando você acabou de executar, as plantas não estão pequenininhas, né? Elas vão ficar bonitas daqui a um Sim. ano. É. Nossa, já peguei muito caso do cara querer colocar flamboyant num jardim de 15 metros quadrados. Eu falei, meu amigo, não faça isso. Não, mas eu quero, remete à minha infância. Eu falo, então você volta lá pro sítio de onde você nasceu. Né? Não vou falar, mas eu falo, "Ah, cara, não é inviável, não tem. Você vai estar cozinhando, vai ser uma raiz por dedo ralo.
É Então muito esquece. grande, com a raiz muito alta. Não dá. É. E, Mas é e um os trabalho de conceitos também, né? educação, né? Há 20 anos atrás, as pessoas queriam um jardim e saía botando as plantinhas, não tinha nem projeto, né? Que é o jardim da vovó, né? Que a gente chama aí. É o que mais tem, né? Por aqui também é cheio, né? Esse ainda é bom, porque de vez em quando a gente acha a Branca de Neve com 7 anões no jardim, e Sim, verdade. Agora tem várias, tartaruga, tem o tem de sapinho tudo. cantando. E é também os conceitos, né? Os estilos de jardim, né? Que é importante falar para o cliente, né? Um jardim mais Aí em tropical, Paulino, assim, você tem um estilo principal, assim, o cara normalmente quer fazer um jardim tropical, ou normalmente quer fazer hoje tá na moda o tropical, né? Quer dizer, ele sempre teve, né? Nunca saiu, né? Mas hoje as folhagens, né? Os filodendros, né? Acho que eles estão tomando bastante espaço. Não, os jardins um pouco mais contemporâneos já não tá tanto. Alguns ainda dependem da arquitetura da casa. Mas e se eu pego, às vezes, projetos de arquiteto para orçar, tem cipreste italiano, caizuca e rabo de raposa. tudo junto, né? Tudo junto, né? Um corredor de cipreste italiano, duas caizuca e um rabo de raposa. Uma cica e três buchinhos. E aí ele põe num fundo uns guaimbê. Eu falo, nossa senhora, não entendi nada aqui. Não tem estilo, né? Mas é porque aí o arquiteto não sabe, né? Não sabe paisagismo. É comum, né? Nossa, A faculdade de arquitetura não dá base. Se o cara não se interessar muito, ele não sim, consegue. Ele não verdade. consegue, não. Né? Você tem a qualificação para fazer o projeto, mas você tem que ter uma formação toda por E fora. eu não tenho nenhuma formação acadêmica, viu, Guilherme? Eu sou autodidata. Então, como desde pequeno, eu sou um cara muito interessado, sempre procuro fazer curso, treinamento, eu tento buscar, eu gosto de entender. Então, legal. Às vezes eu pego arquiteto aqui e falo, meu Deus, peraí, vem cá que eu vou te ensinar um pouco de planta, né? É, Não que eu seja né, um Gustave, nenhum desses caras, esses botânicos, né? O Henry Lorenz, não, eu tô menos ali, mas tem um conhecimento. você tem uma prática, uma vivência de estar ali, de ver os problemas, né? E, Sim. e acompanhar. Já é mais do que a maioria das pessoas, mas claro. E aí, Paulínia, interior de São Paulo, qual que é o clima, assim? É mais verão chuvoso, inverno seco? É. É tipo cerrado, já virando cerrado, ou não? Não, o inverno é seco, o verão chuvoso, mas também aqui pega uns verãozão aqui, um calor aqui que tá fora da curva. E Porque nós você temos um grande problema que é consegue. a poluição, né? É muito grande a cidade? A Paulínia não muito grande. A cidade mais próxima aqui, maior, é Campinas, Ah, pertinho de Campinas, que já é então. uma metrópole. Mas Paulínia, de território, ela é grande. De população, agora eu não vou saber te falar. E assim, Mas aqui tá vindo muita gente, é a cidade que tá crescendo muito, muito. Acho que só de empreendimentos imobiliários, de condomínios fechados, de lançamento nos últimos anos, tô te falando mais de 20, 25. então Então a cidade já tá inchando, para serviço de paisagismo, tá bombando. tá bombando. Mas temos outras dificuldades no meio aí, né? Acho que pós-pandemia começou a sair paisagista de dentro do bueiro. Não sei o que aconteceu. Tem tanto paisagista. Ou jardineiro. Como eu tô muito perto de Campinas, eu tô muito próximo ao Ceasa Campinas, que é um entreposto, né? Então o cliente vem na minha loja e ele compara o meu preço com um entreposto. Eu falo, ó, eu nunca vou ganhar do entreposto. Lá é diferente daqui. E tem muitos jardineiros metido a paisagista e o cliente vai lá, compra as plantas, ele vai lá e simplesmente planta, né? Como também eles acham que plantar é simplesmente abrir um buraco ali e colocar a muda lá dentro e fechar, né? Não aduba, não prepara, não faz nada. Não Deixa parar. prepara, não sabe, né, os solos.
questão de umidade, às vezes é um terreno que não drena a água direito, aí tem que Mas aí saber. esse aí é o paisagista que entrega a obra e some, né? Não, não pode deixar o telefone com o cliente para não ter É. problema. E aqui também, como a cidade está crescendo muito e tem muita gente de fora, tem muito construtor, né? Esses caras que constroem para vender, né? E o cara é isso daí, ele constrói um jardim de 20 metros na frente, ele, no máximo que ele faz ali, ele coloca uma grama e uma cica, uma grama e uma fênix na frente da casa e tá pronto o paisagismo para ele, né? Só que ele nem preparou, né? Onde ficava a bitoneira, ele espalha aquele concreto e põe grama em cima, né? Aí depois o cliente chama lá, por que que minha grama não vai, né? A grama do vizinho tá mais bonita, né? Aí eu falo, vamos cavar aqui para ver que você vai ver o que nós vamos achar aqui dentro. Vai achar um monte de Todo entulho esse de obra. cuidado, né? É um público que eu atendo, mas eu também atendo outros públicos que são amantes da natureza, que aí quer fazer um trabalho diferente, né? Aí é até mais gostoso, né? Aí dá É, gosto de trabalhar. porque aí o cara vai reconhecer mais o valor, né? Você tem, mas no final você não sabe o que que vai vir, né? Você chega de manhã para trabalhar, vai aparecer todo tipo de cliente, né? Você vai ter que lidar com Sim, o que que sim. apareceu. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, mas deu uma diminuída, mas ainda tenho, eu tenho bastante parceria com outros paisagistas, outros arquitetos paisagistas, né? Na questão da implantação, né? A pessoa faz o projeto, você implanta. A pessoa faz o projeto, eu entro com material, mão de obra, insumos e tudo. Ela ganha, eu ganho, e assim todo mundo. Acho que Acaba ficando. parceria hoje é tudo, né? Eu acho que parceria é sim. E encontrar bons parceiros, né? Eu acho que o desafio nosso é encontrar bons parceiros, Aham. né? Porque no fim a gente você não consegue ter sucesso sozinho, né? Você precisa do Não, seu funcionário, você precisa do seu fornecedor, né? é Você uma cadeia. precisa do. E você precisa do cara que te indica lá, do cara que fez a arquitetura, e o arquiteto tem que te indicar, porque aí vai ser melhor. Então é um garimpo, na verdade, né? Você passa a vida coletando bons fornecedores e guardando num canto especial, né? Sim, de fornecedor, eu tô sempre desenvolvendo novos, sempre buscando, né? E água, assim, você consegue hoje fazer paisagismo sem irrigar? Eu acho que aí no calor e secura, assim. Quando é um paisagismo mais tranquilo, assim, vamos repetir, uma borda de piscina, ou então um jardim pequeno, que eu consiga trabalhar com algum aspersor de torneira, né, um gotejo, aí tranquilo. Agora, quando é uma irrigação um pouco mais complexa, aí eu tenho os parceiros. Não, aí vão ter que fazer, tem poço, vai ter a cisterna, não sei o que, bomba, aí é meus parceiros. Mas o que que você acha? Vale a pena para o cara fazer um jardim sem ter a irrigação? Então, agora tá ótimo, tá chovendo muito, tá calor, tá chovendo, tá perfeito. Agora tá bom para fazer. Mas eu sempre tento empurrar uma irrigação no cliente, que eu acho que é importante. Porque sem água não sobrevive, né? Final de ano, por exemplo, às vezes eu deixo de pegar a obra no final do ano. Primeira pergunta que eu faço pro cliente: ah, eu quero pro Natal, eu quero pro Natal, eu quero pro Natal, né? Todo mundo quer pro Natal. Eu falo, tudo bem, a gente pode tentar fazer um cronograma aí de fazer a implantação pro Natal. Mas onde você vai passar o ano novo? Então, o Natal é família aqui em casa, depois ano novo nós vamos viajar, ficar 10 dias. Mas quem que vai molhar as plantas 10 dias, né? Então, eu sempre peço. Às vezes, quando é cliente próximo, eu já cheguei a ofertar, falo, não, se você me autorizar, deixa a portaria autorizada, eu mando um funcionário lá todos os dias irrigar o jardim. Custa X valor e você fica tranquilo. Quando você voltar, tá tudo vivo. Eu falo porque já aconteceu, né? Por Pô, não ter mas empresa, é melhor o ter a cara loja irrigar, física. é melhor ele botar um sistema automatizado lá. Ah, mas às vezes não quer investir, porque também não é muito barato, né? Algum sistema, né? Às vezes o cara não quer ver, às vezes para ele investir num jardim já tá difícil, porque as maiores dificuldades são os finais de obra. Eu sou depois que todo mundo já passou pela obra. O cara já tá aqui, ó. Na maioria das vezes, quem não programa, né? Eu tenho um amigo meu que é construtor, engenheiro,
E ele constrói casa para vender e constrói casa para os outros, né? Eu já falei para ele, falei, André, comece a colocar no valor do metro quadrado, você já deixar um jardim, uma irrigação pronta para o cliente. Porque você já não deixa, custa X PTO o metro quadrado com chave na porta, né? Com planejado, com tudo. Por que não com o jardim, né? Tem que ser, tem que ser. Assim, a impressão que dá é que depois da pandemia, né, desses 20 anos para cá, a gente viu um valor assim maior pro paisagismo e um valor para a área verde, assim, as pessoas estão, Sim, né, tem, eu quero ter em casa, né, essas coisas assim, até essa onda de lagos ornamentais, tá, sim, sim. né, tá, e é bonito mesmo, né, e pra gente aqui, né, com o nosso clima, eu acho que um lago que você possa entrar dentro dele é muito legal. Eu acho até mais Eu legal. faço lago, mas não piscina natural, aí pequeno. Eu tenho até dois aqui. São Um... dois modelos diferentes, pequenos, para fazer uma frente de casa. E e ainda está em expansão, assim, que você executa muito lago também? Lago é pouco. Lago É é pouco. pouco. O que que tem mais, assim, que aparece mais? É o jardim Não, é comum? mais a execução mesmo, jardim tropical, tranquilo. Porque uma das coisas, as pessoas estão aprendendo a gostar mais de plantas, obviamente depois da pandemia. Mas hoje, uma das coisas também que às vezes tem algum grau de dificuldade, as pessoas falam que é alguma coisa que não me dê manutenção. Falam, mas só a grama já vai te dar a manutenção, né? Por conta de falta de profissional mesmo para dar a manutenção. Quando eu faço uma implantação, na maioria das vezes, né, dependendo da implantação, após 30 dias eu acabo voltando lá, 15 dias depois, eu estou sempre em contato com o cliente. Mas essa manutenção mensal por tempos e tempos eu não faço mais. Por custo, por questão de mão de obra e custo mesmo, né? Então, às vezes você faz uma implantação bem legal, faz todo o cuidado e com o tempo o jardineiro ele vai acabando com o jardim. E Quando por você exemplo, porque volta, você tem que ir lá reformar tudo de novo, né? já não é mais o mesmo projeto, né? É, O jardineiro mesmo vai plantando aquela cica que vai ficar enorme depois, né? é. Aí ele não faz um controle de erva daninha, não faz um controle de nada, de um ácaro, de nada. O mato, a grama da cliente vai tomando conta de tiririca, de tudo, né? É. Mas aí Eles têm uma mania de arrancar broto de planta, né? Não sei por que eles tiram broto de planta. Fala, broto não tira o broto, né? Dependendo da planta, você não tira o broto, você tira o é alto, né? mas Eu não, aí não já é sei. um retrato nosso, né? Porque a gente não treina a nossa mão de obra, né? Precisa, né? Precisava ter realmente mais curso técnico de jardinagem, uma coisa assim, para formar o pessoal, né? Sim. Eu já, eu já cheguei a dar treinamento para algumas empresas, essas empresas de facilities, sabe? Aham. Portaria, vigilância e limpeza, jardinagem, né? Às vezes eles ainda me procuram, de eu ir nos contratos deles e dar um treinamento pro jardineiro, né? Explicar para ele como que faz cada etapa, desde quando liga, como que você liga uma máquina, o que que você precisa para ligar uma máquina, os IPIs que você tem que usar e como que você faz, o corte, adubação, tudo. Teve um momento que eu fiz bastante isso. E o que que aconteceu que isso parou, assim? Um é que eles não querem pagar o que a gente acha que é justo, né? Que está dentro do nosso custo. E outra que tinha muita rotatividade de jardineiro. Então eu tinha um cliente que ele cuidava do prédio do aeroporto da Azul, linhas aéreas, né? Então ia lá uma vez a cada 2 meses. Então eu dava um treinamento, o jardim, passava o dia inteiro lá com ele, né? Ia eu e mais uma pessoa, essa pessoa ficava filmando. Então eu ensinava todo jardineiro, canteiro por canteiro, tudo que ele tinha que fazer, isso tudo filmado. E depois eu fazia um relatório, né, junto com fotos e tudo que foi explicado para o jardineiro, tudo. Beleza. Daqui 2 meses eu volto. Eu chegava lá, já era outro. Chegava lá, já era outro jardineiro. A outra atividade era muito grande, né?
Ou então tudo aquilo que foi passado para aquele jardineiro, a hora que você voltou lá, ele não fez metade daquilo que você falou. Aí você perguntava as coisas para ele, ele não sabia de mais nada. E ele tinha tudo, os vídeos, tudo, né? Mas Esse, é a esse, dificuldade da mão de obra. mas o turnover tá complicado, né? Como é que você resolve isso com você e com o seu negócio? Com a minha equipe, É, já tive uma outra atividade bem grande, que eu já cheguei a ter 32 aqui. Hoje, dos 32 acho que eu devo ter 11. Não jardineiro, desde de administrativo, vendedor, equipe de execução, hoje nós estamos umas 6 pessoas. Mas são todos velhos de casa já. você Tudo de 8 anos, 7 anos, 10 anos. aí você não precisa ensinar muito, mas quando sair um, aí você Não. tá lascado, né? E sempre tem um no meio deles, sempre vai ter aquele que Que chegou há pouco, né? seria o líder, né? Ah, tá. Tem que ser autogerível um pouco a empresa, senão também você não dá conta. Não, é difícil, né? Você tá em todos os lugares ao mesmo tempo, resolvendo tudo. Mas tem as dificuldades, né? De falta, e mesmo às vezes estando experiente, às vezes a pessoa muito experiente comete erros, né? Aí eu falo, não, às vezes é uns erros graves, né? Que eu acho que tá tão acostumado a fazer aquilo que depois quando vai fazer, tá errado. Uma simples medida, às vezes não, uma simples medida, né? Aham. Entra numa rotina, né? É, é igual tirar a carta, né? Que hoje tá diferente, mas igual tirar a carta para quem já dirigia, né? Cheio de vício, mania, né? Costume. Era muito mais difícil, né? É, mas é complicado mesmo, né? Essa rotina, assim, constante de trabalho, uma hora você vai e distrai, né? E a gente não é máquina, né? Você tá num dia bom, você tá num dia ruim, então, Sim, exatamente. às vezes aconteceu alguma coisa, o cara não tá com a cabeça ali no serviço, né? E aí vai e solta uma dessa. Ô, Carlos, e você tem algum projeto, assim, legal feito aí com o Fotoland que você lembra e poderia comentar? Foi um projeto numa casa no Alphaville, São Paulo, que eu achei que ficou muito bem legal. E eu voltei lá depois de algum tempo e tava perfeito, porque o profissional que cuidava lá tava cuidando super bem, a cliente adorou. É quando começa tudo no paisagismo, eu até falo, às vezes tem uns paisagistas amigos meus, eu falo, nossa, parece, sabe aquele cliente que você começa tendo um trato bem legal, parece que flui, e lá não morre uma barba de serpente, não morre. Agora, quando já começa enroscado, parece que no final o resultado não é tão bom quanto você esperava, né? Mas eu tenho sim. Tem bastante feedback de cliente sobre o projeto. Não, era isso mesmo. Isso é importante, né? Porque faz parte de um portfólio que você tem que ter, né? Para as pessoas saberem quem é você, o que que você já fez, né? E Até quer ver um exemplo aqui para você que esse aqui é o que eu às vezes quando eu mando a proposta de projeto para o cliente, eu apresento. Esse aqui é nossa, tão antigo esse aqui. Não sei se dá para ver aqui assim, ó. É um antes e um depois, ó. Fala pro hum, cliente, é isso que eu quero, né? Um antes e um depois. Aí eu monto uma proposta comercial, tá aqui, ó. aham. Agora você E eu tenho mandar, você foto dessa, me eu tenho manda, foto me dessa manda casa aí no executada. computador, que aí fica mais bonito do que vendo aí no celular. É, Mas ficou bom, ficou bom. E esse daí tá executado? tá executado. Esse aqui acho que é uma execução de 2017. Mas isso que você mostrou foi a fotomontagem, né? Ou foi projeto? Foi a fotomontagem. Aí eu executei, acho que foi em 2017. Ir pra obra é sempre bom. Por mais sua, né? Ah, aí faz um pouquinho, chove um pouquinho, para, vai, volta de novo. É, é, é interessante a obra porque a vida não fica uma rotina. É sempre um monte de surpresa. Tô pra entrar numa obra agora que acho que eu fico praticamente uns 10 dias sem quase nem aparecer na empresa.
Full time. Chego de manhã, volto à tarde. Chego de manhã, volto à tarde. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? Não tem outra Mas forma. não é isso. Para quem gosta, é isso daí, né? Particularmente, eu adoro ficar no meio das plantas, né? O que eu vou fazer agora é uma compensação ambiental, então eu adoro. Eu fico lá no meio do mato, não tem problema nenhum com isso. É uma compensação mesmo com planta nativa e tudo. É, pioneira e não pioneira. Pioneiro e não pioneiro. Muito bom, muito bom. E é difícil conseguir as mudas para essas plantas? Não, não é. Hoje tem bastante produtor no mercado aí de qualidade boa. Tem, né? Aí Paulínia, você tá já ainda é Mata Atlântica. Sim, é que eu acho que eu tô perto dos maiores produtores de árvores nativas aqui. É, a região de Limeira, eles são muito fortes aqui, né? Aham. Aí você consegue planta grande já. Consegue, aqui na região de Boituva tem bastante planta grande, Arthur Nogueira, né? Na região aqui tem. Mas quando é uma compensação ambiental, você trabalha com muda aí de 70 a 1 metro, 1,20 m, e que são muitas mudas, né? Nós estamos falando aí de 1.800 mudas. E aí você tem que laudar isso, cuidar delas durante uns 2 anos. Que imagina uma compensação ambiental, né? Que é um TCRA, um TAC, para tá tudo muda adulta, fica muito caro, inviável, né? É. Mas aí você tem que cuidar por esses 2 anos. É, você tem que E fazer como um é que fica a projeto irrigação disso? Nem consegue fazer. hidrogel, Mas o hidrogel vai dar sustento para elas por quanto tempo? 30 dias. Ele suporta 30 dias, sem nenhuma gota de água. Depois que se chover, ele infla de novo, né? Aí ele retém mais um tempo. É, Então no final você só bota o hidrogel e volta lá se der uma estiagem muito grande. é. Eu fiz um ano passado, acho que foi 2024, né? Foi 24, que eu tô cuidando dessa área até hoje. Eu tive uma mortalidade de 5%. E é um lugar que não entra caminhão-pipa, não entra água, não tem o que fazer. Plantou com hidrogel e espera que a natureza tome conta. Tive uma mortalidade de 5% só. Isso é muito bom, né? Muito bom. Mas também você está numa região que ajuda, né? Se tivesse, eu acho que mais pro oeste, onde a seca é mais intensa, né? Ia ser mais Mas difícil. aqui ajuda, aqui ajuda. Cara, que nós já estamos praticamente, acho que no Brasil inteiro, nessa época, né? Estão praticamente mofando de tanta água, né? É. Já tá dando apodrecimento de raiz, né? Pra gente aqui já tá dando enchente, né? Assim, chove, chove, já alaga tudo. É, porque não dá, o sol já não dá mais conta, né? Mas eu acho que tem um fator, assim, o regime de chuva mudou, né? Antigamente chovia constantemente pouco, né? Agora dá uma tempestade muito grande, chove muitos milímetros num Sim. tempo muito É, curto. hoje já deu umas pancadas aqui. Eu não vi ainda quanto de milímetro que caiu de água, mas assim, é coisa absurda em frações de minutos, né? Aí para as plantas é pior. Para as plantas é pior, né? O, e esse trabalho de compensação ambiental, assim, é constante? Ele é uma vertente importante, assim, para o seu negócio? Mas para mim eu acho que eu não, todo ano eu faço algum. Todo ano eu faço. Desde quando que eu comecei a aprender sobre, né? Todo ano sempre sai duas compensações ambiental. Existem empresas especializadas em compensação ambiental, né? Eu sei fazer, eu sei como laudar, eu sei projetar, eu sei como executar, sei onde buscar os fornecedores e tudo, mas eu trabalho na área do paisagismo. A empresa que é especializada em compensação ambiental, ele só faz compensação ambiental. É, E eu porque trabalho também um pouco, tem uma vertente que essa para mim também é um pouco menor, mas eu já peguei bastante, é a supressão. Você faz a supressão para depois você fazer a compensação.
A supressão é retirar mesmo espécie. Tirada. Cortar as árvores. Ela vai fazer um loteamento novo, o loteamento vai ter que suprimir aquelas árvores que estão dentro de determinados lugares. Só que aí existe a compensação ambiental dentro da prefeitura e existe a compensação ambiental dentro da CETESB. Existem duas. Eu não corro atrás de procurar essas empresas, né? CETESB ou prefeitura. Isso daí o próprio cliente que já me traz tudo pronto. E o cliente fala, eu preciso apresentar um projeto X PTO de mudas, nativas, pioneiras, não pioneiras, exóticas e tal, porque eles acabam determinando a quantidade, né? Suprimiu 1 IP, você vai pagar 15 IP. A sua questão é fazer a execução, né? E não o projeto em si de aprovação, né, no órgão. De aprovação junto com os órgãos públicos, não. Aprovação aí eu deixo para eles. Eu faço o projeto de implantação, tem que fazer, né? O espaçamento é 2x3, o que vem primeiro, pioneira, não pioneira, eu faço o projeto, recolho uma RT desse projeto e apresenta junto com a prefeitura ou uma CETESB. E aí se você executa esse projeto, depois tem que ficar fazendo manutenção geralmente são 2 anos, tem lugares que são 3 anos, você vai fazendo manutenção mensal, controle de formiga, coroamento, né, uma possível substituição de espécie, e vai laudando a cada 6 meses, até a entrega. Entregou aquela área agora é responsável pelo órgão competente. Ah, encerrou sua etapa ali, né? Mas é um trabalho interessante, né? E tem uma sinergia, né? Com o paisagismo acaba, né? Porque você também tem uma integração, Sim. né? E é importante assim, eu vou começar a fazer um agora, né? Amanhã eu vou fazer a visita na área, é uma área muito degradada, que foi uma área de aterro, foi completamente irregular esse aterro e não dá para cavar manualmente, vai ter que ser tudo na máquina. Imagina que nós estamos falando aí de 1,5 m a 2 metros de aterro. E lá dentro até a engenheira lá falou, cara, que você vai encontrar de tudo, bloco, ferro, raízes mortas, de tudo. Então assim, é um trabalho, são 1.900 mudas, não dá para cavar manualmente e nem com furador, porque você trabalhar com furador, quando o solo é muito duro, compactado, onde passa os rolos, você acaba vidrificando o solo, a planta não tem força para soltar as raízes, né? Então vai ter que abrir mecanicamente mesmo com trator e tudo, tirar todo aquele excesso daquela terra e colocar uma terra nova para poder desenvolver a muda, né? Esse é o lado que ninguém vê, né? Porque a planta não é só o que está para cima da terra, né? O que está Para você pegar uma compensação que tem muito brejo, que tipo de árvore que você vai plantar no brejo? Não vai dar apodrecimento de raiz, né? Talvez você vai ter que trabalhar com árvores que puxam mais água, né? ou tem que fazer uma drenagem, né? Ou uma drenagem, mas enquanto você não pode mexer, que você é uma área de APP, você não pode mexer. Você tem que completar, não tirar, não pode fazer mais nada. Tem que respeitar, né? É preservação, então preserva. Não preserva, muito bom. Agora, um projeto de compensação ambiental aí não cabe fotomontagem, né? Não, não cabe, porque aí é projeto aéreo, com drone, e aí é planta baixa mesmo, e mais os dizeres, né? Determina a área via satélite, essa. Mas é mais um relatório do que um projeto gráfico. Exatamente. O projeto é só para falar que as espécies que vão ser plantadas, profundidade de cova, quantidade de adubo, quantidade de não sei o que, estaqueamento, coroamento, espaçamento, só isso. É mais um memorial descritivo do que um projeto. Mas assim, ô Carlos, a gente já está indo para o fim da nossa conversa, assim, eu queria te perguntar assim, você já falou, mas vou perguntar de novo, né? Para você, assim, qual que você acha que é a parte mais satisfatória do trabalho de paisagismo? A mais satisfatória foi o que acabou de acontecer. Acabei de receber um áudio, acabamos uma obra agora, acabei de receber um áudio de uma cliente elogiando bastante o trabalho,
a eficiência da equipe, a limpeza. Esse para mim vale mais do que o dinheiro. Acabei de receber um áudio, nós temos um grupo aqui do marketing, né? E eu mandei no grupo do marketing, porque a gente acaba usando isso até como uma ferramenta aí de venda e tal, mas a ideia não é essa. Mas eu queria te elogiar e agradecer, falar, olha, era isso que eu esperava, muito obrigado. Mu- Olha, eu tive problema com o pintor, eu tive problema com o serralheiro, tive problema com todo mundo. Pô, a hora que chegou na jardinagem, foi zero. Porque eu procuro levar, eu já fiz obra na minha própria casa, eu sei como que é, eu procuro levar o mínimo de problema para o cliente, né? Eu quero que ele tenha um resultado final bacana, né? Então, e sem sujeira, eu gosto de fazer trabalhos rápidos, não fico enrolando, né? Pessoais, todos uniformizados, procuro trabalhar dentro de uma linha interessante. E aí o cliente manda um áudio para você, nossa, Carlos, acabei de chegar aqui, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, muito obrigado. Ficou de acordo com o projeto que você tinha me falado, que você me apresentou. Isso daí não tem preço. Vou te indicar, né? Aí acabou. No final, esse feedback positivo é muito bom mesmo, né? Assim, Poxa vida, é é, demais. porque você se esforça, né? O dinheiro ele é importante, mas é um esforço grande para realizar o trabalho, né? Assim, e no final é com amor, né? Dedicação, né? Sim, e o outro feedback positivo que é legal da nossa área, né? Depois de você voltar de algum tempo de uma implantação de paisagismo, aí você vê como que as plantas evoluíram, como que tudo ficou bonito, né? Que, meu, consegui trazer todo aquele resultado para o cliente, às vezes demora um pouco, porque tempo de adaptação da planta e tal, né? Você vai conversando com o cliente dia a dia ou semanalmente. Olha, essa planta queimou, calma, tenha paciência, ela tá brotando, né? Aí você vai tendo um jogo de cintura, e aí você ir lá depois de algum tempo e ver o resultado final, é maravilhoso. É quando o sonho se torna real, né? É, Porque no final o paisagismo é uma promessa, né? Você entregou, mas o momento mais bonito do jardim vai ser um ano depois, né? sim. Eu sou do estilo do paisagismo, eu não gosto de trabalhar com plantas grandiosas, né? Tem muitos que gostam de trabalhar com plantas grandiosas. O cliente já quer um jardim que já me dê um efeito de que já tivesse pronto há muito tempo. Além de ser um jardim caro de se executar, a probabilidade de você perder bastante espécie é grande. Então eu procuro trabalhar assim, eu sou mediano, sabe? Aham. Por que que eu vou trabalhar com uma palmeira de 12 metros de altura, sendo que eu posso trabalhar com uma de uma melhor qualidade de 6 metros, que ela vai dar o mesmo efeito a médio e longo prazo, então. É, é. Eu vejo alguns paisagistas por aqui, de paisagistas renomados e tudo mais. Pô, os caras exageram. Tem um condomínio que eu vi aqui, o cara colocou umas loucubas de 14, 15 metros de altura. Você passa na rua, você vê só aquelas duas folhas lá em cima, assim, ó. Mas por que que ele não trabalhou com uma planta menor, mais saudável, né? Sei lá, é aí a opinião de cada um. O cara quer ver pronto, né? Assim, dá para entender um pouco o cliente também, assim, não quero esperar 20 anos para ver aquele negócio grande, né? Assim, mas Mas ele vai esperar uns 15 para ela poder se adaptar ali, entendeu? Se dar adaptar. conta dessa transição, né? Porque para ela é muito ruim mesmo. Ela tava lá num lugar toda tranquila, de repente alguém cava um buraco, arranca ela dali, bota num caminhão, ela fica deitada. Não é uma coisa, coisa que Imagina. a planta gosta, né? Se ela gostasse, ela tinha perna, né? É verdade. Essa é boa. Se ela gostasse de andar, né? Mas é isso. E assim, para a gente fechar, Carlos, que você daria de dica para quem está começando com paisagismo, cara? Pô, eu quero virar paisagista. Que você fala pro cara começar assim com o pé direito e bater menos a cabeça, né, no caminho, né? Primeiro de tudo, estudar um pouco sobre as espécies, sobre plantas, sobre um pouquinho de desenho. Acho que isso é o principal, né? Se ele não conhecer sobre as espécies,
não adianta ele saber de desenho, porque no desenho, no papel em branco, cabe tudo. Agora ele precisa entender sobre as espécies, como que cada espécie vai se adaptar em determinado ambiente. Pelo menos esse é o meu modo de ver. Eu comecei pelas espécies, nunca fui pro desenho, né? O desenho, quem me ajudou muito foram vocês, mas se não souber das espécies, eu acho que aí ele tá perdido. Comece por aí. Ah, vou começar desenhando, projetando. Tudo bem, mas se você não souber das espécies, tá bom. Não vai adiantar nada. Você vai ser só mais aquele que agora tá na propaganda do IA, né? Você estalou de dedo assim, né? Tira uma foto, parece que tá pronto, mas não tá pronto como? Não tem nada. Não tem nada. Então, assim, eu acho que estudar as espécies. Quando eu comecei, faz muito tempo que eu não compro, nem sei se tem da revista Natureza. Cara, eu era fissurado naquela revista Natureza, porque tinha as fotos do jardim, o nome das espécies, aí você pesquisava, falava a espécie, para que ela servia. Eu era muito curioso, eu ia em Ceasa, eu ia em outros gardens, eu perguntava, não tenho vergonha de perguntar, eu não sei de tudo, quando eu não sei, eu ligo para amigo meu, cara, tô com uma dúvida, que planta que é essa? Como que ela se adapta? Ela não sei o quê, né? Vou te dar um exemplo agora, há 15 dias atrás, tem uma palmeira McCarthy. Palmeira McCarthy. Fazia muitos anos que eu não trabalhava com ela. Eu via ela assim e tal, mas muitos anos. Um cliente me pediu 4 unidades para colocar no projeto. Como fazia muito tempo que eu não trabalhava com ela, eu falei, deixa eu dar uma... E fui conversar com pessoas que já trabalhavam com ela. No final tem que ter humildade para poder reconhecer que você não sabe tudo, né? Sim. E pedir ajuda, né? Se você tentar ficar muito preso ali, você vai quebrar a cara, né? Eu acho que Eu acho que o único cara que conhecia tudo mesmo só era o Buller Marques, assim, não tem jeito, né? Não dá para falar com o homem lá. Mas assim, Mas ele pesquisou pra caramba, estudou pra caramba, ele não sabia, né? Ele estudava, né? Então, assim, talvez ele não tivesse pra quem perguntar, mas ele perguntava também. Não tem jeito, mas assim, assim. o que acontece comigo aqui, por exemplo, às vezes até falo para o pessoal que trabalha comigo, às vezes eu preciso, sei lá, fazer um outro treinamento e buscar, porque às vezes a gente fica no beabá do dia a dia, nós vamos nas tendências só que o mercado está usando, aquilo que o cliente quer, e você acaba limitando um pouco, talvez parece que o cérebro vai diminuindo assim as suas ideias e as suas, né? É igual arquiteto, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Todas as casas com a mesma fachada, né? Agora tá assim, né? Tudo uns É, quadrados, assim, um negócio estranho. todas quadradas, com platibanda, telhado embutido, é só isso que você vê. E aí é aquilo, é Sica, buchinho, não sei o que, igual em B. Eu acho que tem duas coisas aí, assim. Um desenho bonito não é um bom projeto. E o que o cliente quer é um jardim, né? Então o desenho é um meio, né, que a gente tem para poder explicar a ideia e Não. aprovar o conceito e tal. Então, às vezes o cara gastar tempo demais no desenho, se é só pelo desenho, eu acho que não vale a pena. Se ele gastar muito tempo tendo ideias para o projeto, beleza, mas desenho por desenho, eu não sei se. Uma coisa também, eu falo até para quem, né, ou que quem já é da área, né, às vezes eu tento, né, isso é uma dificuldade, eu tento às vezes arrancar aproximadamente o budget que o cliente quer investir na casa também, porque também não adianta você viajar num projeto e depois ele não ser executado, com um elefante branco. Mas você consegue perguntar isso na lata, assim, quanto você quer gastar no jardim? Depende do tete a tete. Às vezes eu consigo tirar. Ah, Carlos, pretendo gastar X. Por isso a importância que eu tenho em minha loja. Fala, olha, não tem enganação. Não é porque se você vai falar para mim que você vai gastar 10 mil, que você vai gastar os 10 mil. Minha loja, todas as plantas são etiquetadas com preço. Você vai aqui ver. Né? Não é, obviamente que você não vai gastar os 10 mil. Pode ser que você gaste os de 12, pode ser que você gaste 7. Vai depender do conceito do projeto. Mas eu também não vou viajar de fazer um projeto para você gastar 30, 20, né? Vamos trabalhar dentro de uma linha de, né? Às vezes eu consigo tirar. Tem cliente que já me fala, Carlão, eu tenho X valor para gastar. O que dá para fazer? Ah, dá para fazer assim. É, eu acho que sem saber, sem ter esse parâmetro inicial do valor, assim,
É muito no escuro, né? É muito no escuro. Eu Vamos gosto. comprar carro. Você chega numa loja de carro e fala, você quer que carro que você gostou? Você quer gastar até quanto num carro? Por que que não pode ser assim num paisagismo? Numa casa? Ah, eu quero comprar uma casa de 500 mil, quero comprar uma casa de 2 milhões. Mas você já sabe o que você quer gastar. Você já tem mais ou menos uma noção. Depois você pode gastar mais, ou, né? É isso aí, você vai ajustando. Eu acho que é isso. Eu acho que não pode ter medo do cliente, não. Tem que, Não. né? Tem que falar, não. Tem que ser honesto com ele, é claro, né? Senão você vai acabar só vendendo um desenho e o cara vai guardar o desenho. Tem que ser firme com o cliente, né? Tentar vender, obviamente, aquilo que ele quer, mas dentro de um conceito, de uma regra, né? E assim, o paisagismo não deixa de ser paisagismo pequeno, um médio ou um macro. Paisagismo é paisagismo. Tem que tentar, o Urban Jama, né? Tem que levar dentro da casa do cliente conforto. Eu acho que acabei de visitar uma cliente hoje cedo, ela falou, cara, estou com um neném pequeno, gêmeos, eu já tinha 2 pets, agora a cadela engravidou, vai nascer mais não sei quantos, preciso tirar as plantas tóxicas, preciso dar uma arrumada aqui, bora, vamos tentar adequar aquilo lá para o cliente, para você receber um áudio do cliente e ele te agradecer que ele gostou e tá tudo certo. Se eu ficar pondo só as minhas ideias, eu não vou vender, cara. Não vai. Aí você tem que ser uma marca muito poderosa para Mas aí tem que ser, né? ser uma marca poderosa, assim, né? Se não for isso, é uma negociação. O projeto é uma negociação. Ele é seu, mas é do cliente também, né? Então você está o tempo todo negociando. E eu falo para quem projeta, né? Porque existem empresas de paisagismo que só projetam, né? Eu vou executar uma obra daqui a um tempo com um amigo meu, ele só projeta. Ele não faz execução, toda execução é comigo. Ele não entende nada, ele não sabe nem calcular insumos, né? Mas os desenhos dele são maravilhosos. Às vezes eu dou uma pegada no pé dele e falo, cara, você tá forçando demais, né? Isso não vai dar certo, tal. A quantidade de muda por metro quadrado não tá legal. Ou é mais ou é menos, né? Aí vai tendo um jogo de cintura e vai aprendendo. Tem que ter jeitinho, né? Porque senão você vai atingir o ego da pessoa e aí você vai ter uma resistência. Assistir não, mas isso daí você vai com longos anos de estrada, primeiro mostrando como que é o seu trabalho, para depois você conseguir. Mas às vezes a gente fala, ó, isso é legal, isso não é legal. Eu acho que, assim, conhecer planta é importante para a profissão, mas conhecer pessoas eu acho que é tão importante quanto. E é mais difícil, assim. São nuances, né? Assim, eu acho que cada detalhe, né? Assim, você tem sua equipe, o cara tem que ir, ele tem que fazer o trabalho, ele tem que fazer bem feito, então você tem que conduzir com jeito, né? Acho que aquela coisa de sargento não funciona, né? Não, não, não. Mau humor. Ó, eu vou dar um exemplo assim para quem está iniciando, talvez nessa área. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não atendo cliente de segunda-feira de manhã, porque o meu humor de segunda-feira de manhã não é dos melhores. Então eu procuro segunda-feira de manhã, não marco nenhum cliente, eu vou fazer outras coisas. Esse é o meu jeito. Então você vai se conhecendo como pessoa e aí você vai conseguindo lidar com as outras pessoas e entendendo o jeito das outras pessoas. Eu já tive problemas de arquitetos que já eram conhecidos meus, já executamos obra juntos, e eu chegar na obra, o arquiteto só me bater. Eu respirei fundo, virei as costas e falei, eu acho que ele não tá num dia bom hoje, né? Talvez amanhã eu volte. E assim vai, conhecendo pessoas, você vai entendendo, né? É, essa de esperar o cara tá no dia bom amanhã também é sábia. Às vezes é isso. Não, às vezes a gente sai com a boca espumando, de nervoso, nossa, o que será que eu fiz? Você não dorme, né? Você fica, né, acorda de madrugada, dormindo com o inimigo, né? Né? É o nome do filme, mas não é isso. Mas no outro dia, às vezes, tá tudo bem. E como já aconteceu comigo com meus colaboradores, de eu ser um pouco mais ríspido com o pessoal,
E eu ter humildade e depois, cara, desculpa aí, ontem eu tava cliente, né, falando um monte, desculpa aí, não é assim, mas vamos prestar atenção nisso e tal, beleza, acabou, e vida que segue. Vida que segue. E isso as plantas sentem. Na hora de uma execução, as plantas sentem. Se for um ambiente agradável, né, pô, parece que tudo vai fluindo e vai acontecendo. Seu cronograma diminui de 15 dias para 12 dias. Você não vê uma planta amarelando. Nossa, uma beleza. E elas sentem mesmo, né? Planta é pet, né? O cara tem que entender que ela é realmente um pet. Ela sente, ela percebe o humor e eu acho que eu vou encerrando por aqui, Carlos. Já conversamos bastante. Foi um prazer, muito obrigado. Ô, Carlos, até a próxima. A gente É mais obrigado, viu? Tchau, tchau, valeu. Um abraço. até mais. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.